Olá, benditos e benditas, tudo bem com você? Estamos aqui no 7º sábado do nosso terceiro trimestre de 2023, da lição de Levíticos, que tem sido uma lição extraordinária. Mas antes da gente começar a comentar a lição, roda a vinheta. Que bom que você está aqui conosco. Todos os sábados, você já sabe, às 3 da tarde, nós estamos aqui no canal da Associação Paulista Central com o nosso Pega a Lição. E eu já aproveito aqui para te fazer um pedido. Se você não está seguindo a gente nas redes, segue aqui, @jovensapac, @GabrielGmanuel. Vai lá no canal do YouTube da Associação Paulista Central, se inscreve e ativa o sininho, porque todo o material que sai neste canal é preparado com muito carinho para você. Como você já sabe, todos os sábados eu recebo pessoas especiais aqui hoje. E hoje eu tô recebendo duas pessoas que já estiveram comigo nessa temporada e estão voltando para estar conosco aqui. Pastor Jefferson, direto da Central de Campinas. Tudo bem, Pastor Jefferson? Tudo jóia, pastor. Um prazer e um privilégio estar aqui novamente com o senhor. Que bom estar aqui contigo, Jefão. Acho que já é a segunda ou terceira temporada que você participa aqui comigo, né, Jefão? Terceira temporada. E como é que tá o pessoal da Central de Campinas? Uma bênção, graças a Deus, pastor. Estamos avançando cada dia mais. Foco missionário, a juventude está motivada. Que bom, Jefão, que bom. Um abraço para sua família, Jefão, seu pai, seu irmão, todos muito queridos lá, nossos amigos, nossos de longa data. E é bom ter você aqui conosco. Muito obrigado, aqui. pastor. Tamo junto. Estamos aqui hoje também, Jefão, com alguém que tá concorrendo para ser meu co-host aqui, entendeu? Porque ele já esteve comigo em 6 episódios dessa temporada e ele tá na 7ª aqui. Alguém já me perguntou, da onde é que é esse baiano, meu amigo? Pastor, olá, pastor, tudo bom, né? Tudo bem, Léo? Pastor, Como é que você tá? eu não quero mais ir embora. Eu gostei, a lição jovem é muito bom. Eu assistia e ficava ali, poxa, quando é que eu vou pra a lição jovem? Quando é que o pastor vai me convidar? Né? E é um dos motivos também que eu tô aqui, né? Já passando alguns episódios com o pastor. Acho que talvez não saibam, né? Mas o OIN, que é a equipe que eu lidero. Exatamente. Aliás, deixa eu apresentar para quem está te conhecendo pela primeira vez, que eu acho difícil, já que é o 7º episódio. Mas o pastor Leonardo, responsável pela equipe de OIN aqui da APAC, separou do seu tempo para estar conosco aqui, gravando esses episódios. E aí, pastor, como é que tá lá? Tá uma bênção, viu, pastor? Depois que a gente terminou a escola cristã de férias, tivemos aí vigília também abençoada, né? Tudo muito bom. E como eu tava falando, né? O senhor, que é o departamental jovem aqui da APAC, o OIN, ou o Ano em Missão, que são jovens que dedicam aí a vida em missão, é relacionado diretamente com o departamento jovem, né? Então, por isso, né, um dos motivos que também eu tô aqui, né, sempre, né, tô muito ligado ao senhor esse ano aí, graças a Deus. Estamos trabalhando juntos aí, né, e aí você tá sempre por aqui, né, pra dar incentivado na molecada também, Jefferson, porque a gente tá em campanha de oração, meninas de casa, você pode ser o milagre da vida do Leonardo. Ele é um pastor jovem aqui, solteiro, precisando casar, tá aqui. Fala do seu Instagram, Léo. O meu Instagram é Leonardo_Barbosa com Z, né? E no final JA. Olha aí, Leonardo. Fala olhando pra câmera agora, Léo, por favor. Vai lá. Pronto. Leonardo_Barbosa. O Barbosa com Z, JA no final. Esse é meu Instagram, né? E eu já recebi alguns convites lá. Olha só dos outros episódios, que isso. Pra pregar nas igrejas. Ah, convite pra pregar nas igrejas. Achei que era outra coisa, rapaz. Os convites pra bater um papinho. E pra quem não sabe, também temos aqui, eu queria mandar um abraço, que eu não mandei nenhum episódio dessa temporada ainda, pros meus amigos aqui da edição, o Daniel da edição, o Du aqui da gravação tá aqui atrás, o Du, o Matheus e o Bruno são a nossa produção, estão sempre correndo aqui com a gente. Também o pastor Danilo, que não está nessa porque está em viagem, mas também que apoia a gente com a comunicação. Obrigado, meninos. E Bruno, também estamos orando por você. Deus vai mandar um milagre na sua vida também. Tá precisando, tá legal? Então vai chegar lá, tá bom, Brunão? Recado dado, então, meninos. O pessoal de casa veio aqui, brincadeiras à parte. Você veio aqui pra estudar a lição com a gente. Estamos na lição Ministério. E antes de começar essa lição, Jefão, você ora pra gente, por favor? Com certeza, vamos orar. Grande Deus e Pai, obrigado por essa oportunidade que temos de estar aqui para estudar a lição da Escola Sabatina. Pedimos que Deus Santo Espírito nos ilumine em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Obrigado, Jefão. Lição de hoje, Ministério. Mas essa lição a gente estava comentando aqui nos bastidores antes de começar, né? Que ela tá um tanto quanto especial, essa lição, né? O autor da lição, ele pegou muitos temas interessantes de Levíticos. Até quem está em casa deve ter percebido que o livro de Levíticos é um livro que muitas vezes ele é desconsiderado, desprezado de algumas maneiras. Exatamente. Por ser um livro técnico. Mas quantas lições poderosas o livro de Levíticos tem trazido pra gente até aqui, né? Não sei se eu consigo enumerar todos, mas vamos ver se eu consigo. Eu sei que a gente estudou sobre Jesus, nós estudamos sobre devoção, nós estudamos sobre cuidado, nós estudamos sobre perdão, nós estudamos também sobre restituição, nós estudamos também, faltou um tema aí que eu esqueci, comunhão, né? Foram esses 6 temas e agora chegamos ao tema ministério. Olha só, essa lição realmente está poderosa. E meninos, qual é a primeira impressão de vocês aí com essa tirinha já de cara? Como vocês sabem, a gente está sempre analisando as tirinhas aqui da vida. Qual é a primeira impressão de vocês com essa tirinha aí?
Pastor, eu lembro, né, há muito tempo também não, né? Eu me desqualifico. Aí não. Há um pouquinho de tempo Há um atrás. pouquinho de tempo atrás, você não é tão velho assim, Eu não. ficava procurando o que eu vou fazer na igreja, né? Eu lá jovem, o que eu vou fazer na igreja? Eu ficava me perguntando. E aí tinha testes, né, pra saber qual é o teu dom e tal. E a Tirene, ela fala mais ou menos sobre isso, né? O que será que eu vejo o rapaz aqui, ele pensando, né? Qual será o meu dom? A lição dessa semana, né, a qual a gente vai estudar aqui, o ministério, ela vai trazer pra nós, né, que todo mundo tem um dom. Todo Né? mundo. Todo mundo foi escolhido por Deus, né, no seu corpo, que é a igreja dele, para fazer algo em seu serviço. Então Deus dota todo mundo de dons. Exatamente, muito bem colocado, Léo. E você, Jefão? Muitas vezes a gente tem, em campanhas de evangelismo principalmente, né, a gente divulga aí um papelzinho para os membros, para os jovens e tal, para que Sim. eles possam falar o que eles gostariam de ajudar na igreja. Uhum. Né? Então a gente vê que aqui um jovem, né, pensando e falando assim, nossa, mas, né, carregando aqui, o que eu posso fazer, né? O que Que eu será que eu posso ajudar, né? E aí muitas vezes até coloca visitar, cantar, pregar, orar e outros, né? E aí o que eu acho interessante quando a gente fala de ministério é esse outros aqui, né? Porque Deus dota de talentos e dá ministério para cada um, segundo a habilidade que a pessoa tem, segundo a força que a pessoa tem em algum setor específico. Então, é mostrar que o ministério de Cristo ele é aberto para todos, né? Então, Sim, exatamente. tem uma infinidade, né? Eu que vim da FADBA, né, formei ali na FADBA, lá na Bahia, eu lembro que a gente tem uma feira lá anual, que é a Feira de Ministérios, né, no qual bota ali as barracas e você pode se identificar com o ministério. Naquele dia você vai lá, como esse rapaz aqui que tá pensando, o que é que eu posso fazer? Vai lá e ele pode experimentar um pouco de cada, vai ter uma pessoa ali para falar. E eu lembro, né, que a última feira que eu fui, tínhamos lá 102 ministérios. Olha só. Uau, olha aí que legal. 102 ministérios. 102 ministérios, né? E Então, qual era o seu ministério, Léo? o ministério lá trabalhava na parte de evangelístico. Evangelismo. Que legal, Léo. Que bacana. Parte de Muito bom, evangelismo então. lá. Muitos ministérios tem aí, 102, é bastante coisa, né? Então Muitos talentos e dons. o campo, como Jesus falou, né? O campo é vasto. É vasto. Né? Agora só basta a gente nos colocar à disposição e trabalhar. Exatamente. Descobrir o dom. E é interessante que a gente percebe uma coisa, né? A lição começa a caminhar pelo livro de Levíticos, e ali, quando ela começa a caminhar pelo livro de Levíticos, nós vamos lembrar do antigo sacerdócio. E é impossível falar do antigo sacerdócio e não se lembrar, assim, daquele primeiro oficial, Arão e seus filhos, né? Arão ali ajudou Moisés na libertação do povo do Egito, né? Era como se fosse o sacerdote, né, de Moisés ali. E na sequência, Deus empossou Arão como sacerdote e a sua linhagem a ser os seus filhos a irem assumindo o sacerdócio. E durante muitas eras, o sacerdócio era algo de uma linhagem familiar, né? Você pertencia a uma tribo e por pertencer a essa tribo, você tinha o direito a ser sacerdote, tinha alguns ofícios, né? Assim, a gente tem várias tribos distribuídas ali entre as 12 que tinham funções específicas e nós tínhamos a tribo que era responsável pelo sacerdócio. Entretanto, essa fase passou, né? Antes havia uma equipe responsável somente pelo sacerdócio, mas acho que nos dias de hoje não existe uma equipe responsável assim, olha, tem que ser dessa família, tem que ser desse sangue, tem que ter essa característica, isso, aquilo. Existe ou não uma distinção para isso? O que vocês me dizem, meninos? É interessante quando a gente olha aqui 1 Pedro 2,9, né? Sim. Que vai estar dizendo assim, afinal, todos nós somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Então, ou seja, aqui a gente tem até dentro das doutrinas, das 28 crenças, nós temos uma crença fundamental que é sobre a igreja, né? E dentro dessa crença fala do sacerdócio de todos os crentes. Sim. Então, que é todos os crentes, né, envolvidos na missão de alguma forma, usando seu dom, seu talento, seu ministério para abençoar e para trazer expansão para o reino de Deus, né? E é interessante pensar nisso, que não há mais essa distinção hoje, né? Porque todos são sacerdotes, né? Sim. Todos são sacerdotes. Todos podem atuar para o mestre, usar o seu dom, o seu talento, o seu ministério para abençoar as pessoas e para a expansão do reino, né? É interessante quando a gente olha no catolicismo medieval, Sim. que houve essa separação, né, entre um discípulo e outro, né? Eles colocavam como sendo o clero e o leigo, né? Sim. Então, assim, os líderes espirituais, eles eram dotados de poder espiritual maior, eles podiam falar, eles podiam atuar, fazer as coisas, enquanto o membro leigo, não, ele tinha que ficar sentado apenas observando tudo que acontece, o culto, a programação. Muitas vezes o culto, né, era a missa na época, né, feita de costa, virada de costa para o público, né, e era lida ali toda em latim. Sim. Então ninguém participava, ninguém se envolvia, ninguém fazia nada na igreja. Não significava nada para quem estava ali, né? Não entendia nada. Então, ou seja, eles dividiam, né? Eles faziam essa divisão. Depois, quando Lutero vem com as ideias, essa chama de novo é acesa, né? Então ele diz assim, olha, todo crente é sacerdote, né? Não tem como ter essa divisão que eles colocavam, né? Um grupo assim, um grupo assado, não.
todo mundo é sacerdote. Então, ou seja, todo mundo tem o privilégio de trabalhar no reino de Deus, né? Todos envolvidos com o mesmo propósito. Todos podem estar ali, todos podem ser instrumentos, então. Exatamente. E é bacana Todos. que o texto que você citou de Pedro, ele fala logo como uma raça, mas uma raça que não tem distinções assim de questão de sangue, de etnia. É uma raça simplesmente porque foi comprada por Cristo. Exatamente. Então todos aqueles que aceitam a Cristo podem ser sacerdotes e exercer o sacerdócio real. E agora vem algo interessante. O sacerdócio, ele não está preso hoje a simplesmente você subir para pregar ou para cantar. A utilização dos dons no ministério de Deus para levar o evangelho é um tipo de sacerdócio. Exatamente. Exato. Depois da cruz, como o pastor Jefferson falou aqui, né? É a cruz que compra esse sacerdócio para toda a humanidade, né? Exatamente. Depois da cruz, agora, o sacerdócio passa para todo ser humano. Sim. E cada um agora tem realmente, né, um papel a desempenhar como sacerdote. A gente vai ver no capítulo 8, né, que é o capítulo de Levítico que a gente estudou para essa lição, vai falar ali da separação. Eu tinha comentado em algumas lições anteriores, né, sobre o livro de Levítico em geral. O livro de Levítico, ele fala muito sobre santidade. A gente vai ver no capítulo 8 a separação de Arão para ser santo, né? Deus chama Arão e ali em Levítico a todos para ser santo, porque ele é santo, e faz essa separação, né? Precisa ser santo para ser um sacerdote. Hoje ainda continua o sacerdócio agora espalhado pela humanidade, mas a questão da santidade ainda é exigida, né? A gente precisa nos santificar, como Deus chamou ali Arão, chamou seus filhos para ser santo. Precisamos nos santificar para desempenhar um papel, né, agradável a Deus, de forma que a gente consiga alcançar as pessoas e, como foi lido aqui também, chamar as pessoas que estão nas trevas, como está lá no versículo que o pastor Jefferson leu, para a maravilhosa luz de Jesus, né, que é aquela luz que irradia no coração do ser humano, transformando a sua vida. E o que eu acho interessante é quando a gente olha aqui na lição, quando fala de todos envolvidos, né? Tem um texto de Ellen White que fala que a igreja se enfraquece por falta de jovens, né? Sim. Então, ou seja, a igreja fica fraca porque não tem os jovens envolvidos na missão por completo. Sim. E aí a lição fala assim, quando os pastores desempenham bem o seu trabalho e os membros cooperam, as igrejas experimentam unidade, maturidade e estabilidade. Então, ou seja, hoje em dia, muitas vezes se transfere uma responsabilidade de missão para o pastor, para um obreiro, para alguém específico, mas a missão é de todos, né? Todos são sacerdotes. É claro que a gente tem que aqui ter o equilíbrio, como Lutero teve, né? Lutero não rompeu, né? Os Sim. anabatistas na época do catolicismo medieval romperam falaram, por completo. não precisa mais de um pastor, de um líder, não. A gente sabe que a mesma forma que a doutrina do sacerdote de todos os crentes está na Bíblia, a doutrina da eclesiologia da igreja também está na Também Bíblia, tá na né? Bíblia. Então tem a separação ali. Deus deu um para os pastores, evangelistas e tal, mas todos são sacerdotes. Sim. Todos devem trabalhar, todos devem cooperar com o pastor na obra da pregação do evangelho. Então não fica Certo. sobrecarregado uma única pessoa, né? Claro. Todos devem estar envolvidos, Todos devem ajudar. participantes na missão, né? Sim, muito bem colocado, Jefferson, porque assim, quando a gente fala de todo mundo na missão, um dos papéis do sacerdote era ser o responsável pela adoração. Exatamente. E hoje eu consigo dividir a igreja, pensando na igreja, eu consegui dividir em dois grupos, não sei se vocês vão concordar comigo. Nós temos os consumidores, que são aqueles que só vão lá consumir a adoração, e nós temos aqueles que organizam a adoração, e aí são alguns sacerdotes que vão trabalhando para que a igreja de fato aconteça. Mas na realidade, mesmo em igrejas muito grandes, hoje nós encontramos um grupo muito pequeno que faz tudo e resolve tudo, às vezes por falta de pessoas para poder ajudar, e um grupo muito maior que só quer ir lá sem assumir nenhum tipo de compromisso, nenhum tipo de responsabilidade, como se o sacerdócio, a responsabilidade da adoração não recaísse sobre ele. Exatamente. Eu enfrento isso muito na liderança de jovens. Quantos jovens começam como diretores de jovens com a gente no começo do ano, e quando dá 3 meses, 4 meses, 6 meses, os camaradas já estão procurando, pastor, não vou ficar, tô saindo. Mas por que você está saindo? Não, que eu tenho que resolver isso, tenho que resolver aquilo. Não tem um senso de responsabilidade, não tem um senso de missão, não entende que parte da adoração é responsabilidade dele. Exatamente. Né? E a gente fica triste com isso, por quê? Porque, cara, pedradas vão vir pelo caminho, dificuldades vão vir pelo caminho, obstáculos vão ter pelos caminhos para todo mundo. Mas a tua responsabilidade como um dos sacerdotes comprados por Deus é participar, é ajudar no processo de adoração. Então o sacerdote precisa estar lá. Nós temos ali na igreja primitiva, se você for pegar o livro de Atos, temos uma igreja, eu não sei se eu posso falar 100%, mas quase 100% de sacerdotes reais. Né? Pessoas que aceitaram o chamado de Cristo e falou, olha, eu entendi, né? Eu vou. E aí a gente tem uma estimativa hoje na igreja que aproximadamente 20%
da igreja é essa parte que você falou, Gabriel, né? Sim. É a parte daqueles que trabalham, daqueles que aceitaram o chamado de ser sacerdote. Então, Cristo na cruz, ele compra o sacerdócio para todos, né? Não tem mais aquela separação, né? Aquela Distinção. separação, não tem mais. Ele compra para todos, mas nem todos aceitam. Porque você falou dessa parte das pessoas que aceitaram e trabalham para Cristo. Aí eu pergunto, né? Vou lançar para vocês aí. Essa outra parte, 80%, aqueles que sentam e são consumidores, como você falou, eles podem ser considerados ainda assim sacerdotes porque eles aparentemente não aceitaram o chamado, não pegaram o seu dom e usaram para Deus, como os 20%. Então aí eu fico aí nessa questão. Será que É uma boa questão, Léo, porque assim, eu acredito que não existe isenção de responsabilidade com relação ao chamado de Deus. Então, existem pessoas hoje que pensam, eu recebi o evangelho, eu não tenho responsabilidade nenhuma com ele. Não existe isenção de responsabilidade com relação ao chamado de Deus. Exatamente. Todos que foram chamados por Deus e foram salvos por ele, agora têm uma responsabilidade com Deus e com o outro que está ao redor. Porque quando eu recebo a salvação, eu tenho que levar a salvação. Isso significa que eu vou usar meus dons, meus talentos, minhas habilidades, meu tempo e meus recursos, sejam eles financeiros, contatos, o que for. Eu utilizo no objetivo que Deus me deu. Qual é o objetivo que Deus me deu? Salvar do pecado. Uhum. Então agora eu começo a trabalhar para Deus com meus dons e talentos e trabalho na adoração dentro da igreja, assim como eu trabalho lá de fora. E você percebe uma coisa, né? Adoração e missão estão totalmente interligados. Uhum. Totalmente interligados. Porque se eu estou preocupado com a adoração e fazer com que realmente na minha igreja tenha um processo de adoração, que o meu ministério seja um ministério assim, um ministério próspero diante do Senhor, eu vou estar preocupado que a adoração seja uma adoração real. E essa adoração real vai atrair pessoas, vai trazer pessoas para o reino. É inevitável isso. Se eu estou pregando Jesus, vai atrair pessoas, né? Exatamente. Exatamente. E é interessante pensar nesse ponto, né? Que todo crente, a gente pode colocar assim, né, deveria entender o seu papel na igreja, né? Todo jovem deveria entender seu papel na igreja. Sim. Todo membro deveria entender, olha, a missão não é de uma pessoa exclusiva, não é apenas do pastor, do ancião, é minha missão, né? Quando Sim. todos entendem que a missão de salvar, a missão de pregar, a missão de manter a igreja, a missão de fazer com que a igreja seja forte é minha, a igreja seria melhor. Exatamente. Porque quando a gente transfere a responsabilidade para outro, a gente acaba falando, não, o outro vai fazer. Mas e se o outro não faz, né? Sim. Aí igrejas podem fechar, ministérios podem acabar na igreja. E qual que é a minha parte dentro disso, né? Eu preciso estar envolvido na missão. Isso faz parte, né? Eu estar envolvido na missão deve fazer parte da minha vida. Deve ser algo assim que eu tomo como parte ativa, né? Sim. E no nosso lema Alfa JA, a gente fala, né? Tomar parte ativa do Ministério Jovem, né? Exatamente. Eu tenho que ter essa parte ativa. Qual que é a parte ativa? Tem o ativo e o passivo, que é o que você falou, claro. né? Eu sento, assisto e muitas vezes, né? Ela vai dizer que a pessoa se torna um reclamão, porque a pessoa começa a olhar e fica prestando atenção naquele erro, naquela falha, naquilo que aconteceu. Tem uma história engraçada que fala assim, né? Que o técnico estava com o time era muito ruim, e o time perdia toda a partida. Toda a partida, esse time tomava goleada, né? É o Ibis. É o Ibis, né? Eu ia falar que é o Corinthians, mas o pessoal de casa não ia curtir. Não ia gostar. E esse time sempre perdia o jogo. E aí, uma certa vez, um torcedor tava ali apoiando o time começou a perder. E esse torcedor começou, então, a xingar o técnico, xingar os jogadores, e xingava todo mundo ali, né? E aí o técnico foi irritado com aquela situação de ser tão xingado por aquele torcedor, que ele olhou pro torcedor assim e falou, faz o seguinte, sai da arquibancada e vem pro campo jogar, né? Então, ou seja, muitas vezes a pessoa fica sentada de fora, não sabe as realidades que estão acontecendo, e ela critica, fala mal, vai contra. Sim. Mas e quando ela é chamada para vir pro jogo, né? Sim. Então, jovem, você que tá aí parado na sua igreja, tá vendo problemas, igreja fraca, vai pro campo, né? Vai trabalhar exatamente. Pra ver se alguma coisa acontece. Quem toma parte em ficar falando, reclamando, eu volto lá, é os 80%. Exatamente. Porque aqueles 20% ele não tem tempo. Ele não tem tempo. Ele não tem tempo pra reclamar, não tem tempo pra falar. Eu vou falar aqui também que o pastor, eu gosto dessa frase desde quando eu vi, né? Às vezes a lição vai falar aqui que a gente está aqui pra guiar, está aqui pra treinar, está aqui pra falar qual é o caminho que se deve andar, né? De acordo com aquilo que Deus nos ilumina. Mas o pastor também é ovelha. Então, essas pessoas e não reclama só do pastor, não é isso que eu estou querendo dizer, né? Mas que reclama do pastor e às vezes não toma parte junto do serviço, tem que saber disso, né? O pastor também é ovelha, né? Às vezes precisa também ouvir um pouco ele de uma forma que seja compreensível para as duas partes,
porque também nós sozinhos não conseguiremos abalar o mundo nunca. Se fosse, né, só os pastores não vão conseguir. Né? Precisamos do sonoplasta, precisamos da diaconisa, precisamos de todos. Né? Pra gente abalar o mundo, tem que ser a união, né, de todos juntos. Exatamente, Léo. E você foi falando, Léo, eu fui pensando uma coisa. O pastor hoje, ele é o único que exerce o sacerdócio em tempo integral. Exatamente. Mas ele não é o único sacerdote. Não é. Algumas funções vão ser atribuídas por ele ser um pastor, um sacerdote ordenado ao ministério, então algumas coisas são atribuídas de forma diferente. Algumas responsabilidades até maiores, né? Pelo tempo que ele tem para se dedicar a ela. Mas isso não inibe o sacerdócio de todos os cristãos que estão ali naquela igreja. De forma nenhuma. Todos têm a responsabilidade com seus dons e talentos de estar trabalhando. Isso me lembrou de uma passagem bíblica que eu quero ler com vocês, está em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 12. É uma passagem para os jovens, né? Assim, muito interessante no livro de Timóteo ali, 1 Timóteo, você que está em casa quiser achar, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 12, tá legal? E vamos dar uma olhadinha aí no texto que diz assim: ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Vou ler o 13 também. Até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino. Por que eu estou lendo o 13? Só para identificar para quem está sendo escrito. Paulo aqui ele escreve para Timóteo, e Timóteo é conhecido como um pastor jovem. Exatamente. Que cuidava de uma igreja, cuidava de uma congregaçãozinha ali, um grupo de irmãos, né, que estava ali. E Paulo fala, ó, ninguém pode desprezar a sua juventude. Você é jovem, mas ninguém pode desprezar. Por outro lado, você não seja desprezado, mas seja um exemplo. No comportamento, no amor, na pregação, na palavra, na oração. E enquanto eu não chego, amigo, se dedica à leitura da palavra, à exortação, ou seja, à vida cristã. Não tem um conselho melhor do que esse de Paulo para os jovens de hoje, né? Porque a gente percebe uma coisa, não é a desculpa de porque eu sou jovem, eu posso viver de qualquer maneira, ou eu posso fazer qualquer coisa. Por outro lado, apesar de ser jovem, você também é chamado a ser um exemplo, é chamado também a estar à frente de uma obra, é chamado também para pregar o evangelho, não é isso? Exato. Eu lembro na minha ordenação como diácono, né? Há uns 10 anos eu era diácono da igreja ali na ilha de Itaparica, na Bahia, e eu fui convidado a ser ordenado, né, para cumprir este serviço. E aí, você leu esse verso aqui e refrescou um pouco a minha memória, pastor, né? Porque o pastor que fez a ordenação, ele citou esse verso e assim penetrou, como diz lá em Hebreus, né, no capítulo 4, que a palavra de Deus é como espada, né, de 2 gumes que separa ali junto e medula. Ele falou aquele verso olhando para nós, né, dizendo, olha, vocês vão ser ordenados ao diaconato, vão ser separados para este serviço maravilhoso, guiado por Deus. E aí ele falou, né, que a gente não deixasse que ninguém desprezasse a nossa mocidade ou a nossa juventude. E aí depois, quando ele fala a segunda parte, aquilo ali foi o que eu falei, olha, primeiro eu me empolguei, né, eu não vou deixar mais ninguém falar assim, você é menino, você é jovem. Mas aí veio a segunda parte ele olha, porém, você tem que ser padrão dos fiéis na palavra, naquilo que você fala. Né? O que você tem falado por aí, jovem? Às vezes o jovem acaba ali na empolgação, né, com os amigos, fala coisa que não se deve falar. E aí ele apontou, olha, você tem que ser padrão na sua palavra, na sua conversação, no procedimento, a forma que você age. O seu testemunho tem que ser um testemunho de um cristão. E por último ele falou ali também no amor, na fé e na pureza do seu coração. E aí eu entendi. Né? Eu falei, olha, eu posso até não permitir que as pessoas desprezem a minha juventude, mas eu tenho um papel também muito importante a cumprir. Sim, né? Exatamente. Eu tinha que me tornar exemplo, né, e testemunhar de Cristo. E é muito interessante isso, porque tem muitos jovens hoje aqui na igreja, a gente chega por aí, pastor, aqui na igreja, fecharam as portas para mim, fecharam as portas para os jovens, aqui o jovem não pode nada e tal e tudo mais. E é comum dentro das igrejas haver um choque de faixa etárias. É comum, vai ter os mais velhos, os mais novos querem uma coisa um pouco diferente, os mais velhos querem as coisas conforme o seu tempo, mais diferentes um pouquinho, mas esse não é o maior problema. O problema é que muitos jovens estão reclamando que algumas portas foram fechadas, mas não se importaram em ser o jovem que se dedica à palavra, o jovem que se dedica à missão, o jovem que tem um compromisso, o jovem que faz a diferença. Toda a responsabilidade, ela também é conquistada. É claro que existe o espaço do jovem, a gente sabe disso, tem que existir o espaço do jovem dentro da igreja, a gente sabe disso. Só que também existe o papel do jovem a ser desempenhado, e muitas pessoas não querem desempenhar o papel do jovem. Eu não quero viver uma vida reta, eu não quero viver uma vida de dedicação. Isso é muito careta, tem que estudar a Bíblia, tem que estudar a lição, tem que estar aqui no horário, e aí quer ter um espaço, mas não ocupou o seu papel.
E as duas coisas andam juntas, né? Aham. Paulo está escrevendo para Timóteo aqui, mas quem era Timóteo? Como era a vida de Timóteo? E aí surge aquela pergunta que você fez ainda agora. Como é que os nossos jovens estão vivendo hoje? O que eles estão fazendo? Mas eu queria ler um pedaço da lição para vocês, para compartilhar com vocês. Eu até frisei esse pedaço aqui da lição. Dá uma olhadinha aí, meninos, e eu queria escutar a opinião de vocês. Não há nada de errado em não cantar, não pregar, não visitar. Talvez as suas características não se encaixem em tais ministérios. Contudo, uma coisa é certa. Quando você entende todo o movimento que foi feito em favor da sua salvação, automaticamente você sente a vontade de compartilhar de alguma forma a graça recebida. E aí, vocês concordam com isso? Concordo perfeitamente. Olha, pra você sentir o momento que você fala assim, poxa, realmente eu tenho que levantar, você precisa, primeiramente, aquilo que você falou, pastor, né? Você precisa ter uma intimidade com Deus. Porque se você não tiver intimidade com Deus, se você não buscar a Deus nas primeiras horas do dia, e você nunca vai compreender. Porque enquanto eu não compreendo qual é o meu chamado, enquanto eu não compreendo que Deus ele me chamou para ser sacerdote real, né, nação santa e povo de propriedade exclusiva de Deus, eu nunca vou levantar. Então, para eu entender isso, preciso buscar a Deus. Né? A primeira coisa da minha vida, né, quando eu acordo, e tenho que colocar Deus em primeiro lugar a todo momento. Nas decisões, eu lembro uma vez, eu gosto de fazer isso, quando eu estou diante de alguma coisa, eu me pergunto, né, o que é que Jesus faria? O que é que Jesus faria? Eu lembro uma vez no evangelismo, você citou aí, pastor Jefferson. Evangelismo, eu estava no evangelismo, tinha um menino ali que era... Sempre tem, né? Aquele menino que é mais... Né, é o destaque do evangelismo, né? Você, no primeiro dia, já conhece ele, fala, olha, é aquele ali. Sim. E aquele menino, um dia, tava lá na porta do evangelismo, me jogou uma pedra grande, doeu, e eu olhei pra pedra, olhei pra ele. Aí o irmão do meu lado olhou pra mim, e aí veio na minha mente, né? O que é que Jesus faria? Né? A gente precisa dessa intimidade com Deus. Né, para que a gente consiga compreender verdadeiramente a mensagem do chamado e assim seguir, né, os preceitos que Deus nos pede e seguir aquele chamado. Muito bem colocado, Léo. E eu acho interessante quando a gente olha isso aqui, né? Porque muitas vezes a pessoa entende como ser um ministério é apenas pregar, visitar, cantar, e não é isso, né? Não. A Bíblia mostra que cada um recebeu um talento, pelo menos um, né? Pelo menos um. Pelo menos um Mas talento. pode ser multiplicado. Exatamente. Pelo menos um. Você pode multiplicar, você pode aprender a cantar, tocar instrumento, enfim, você pode fazer várias coisas para desenvolver mais dons. Mas pelo menos um ministério você pode executar com aquilo que Deus te deu. Então não importa qual seja o ministério, qual seja o seu dom, o seu talento, você deve empregá-lo na obra de Deus. Quando você consagra isso para Deus, o seu dom, o seu talento, aí sim você vai trabalhar como um ministério, você vai tomar parte ativa desse ministério na sua vida. O que eu acho interessante também lá no livro de Timóteo, capítulo 6, verso 20, ele diz assim, né? E tu, ó Timóteo, guarda o que te foi confiado, evitando os falatórios inúteis e profanos e as contradições, o saber como falsamente lhe chamam. Pois alguns professando se desviaram da fé, a graça seja convosco. Então eu acho interessante os conselhos que Paulo dá para Timóteo, que ele fala, ó Timóteo, guarda o que te foi confiado. Ou seja, jovem, guarda, aqui colocando em outras palavras, guarda o seu talento, o seu ministério. Esquece esse negócio aí de falatório inúteis, profanos, contradições, né? Hoje o mundo vive em torno de contradições, pastor X e tal, e traz esse tema polêmico aqui, polêmica ali. Então aí ele fala assim, ó, foge disso aí, né? Isso aí não tem nada a ver, corre disso aí. Foca no seu ministério, foca na sua vida. Porque muitas vezes você não focar o seu dom, o seu talento para a obra de Deus vai te levar a isso aqui, ó, desviar da fé. Né? E aí Ellen White tem um texto que ela fala assim, ó, no livro Testemunhos para a Igreja, volume 6, página 425. Mais do que isso, quando as igrejas estão entregues à inatividade, Satanás trata de lhe prover ocupação. Ele ocupa o campo e alista os membros em atividades que absorvem as suas energias, destroem a espiritualidade e fazem como que se torne um peso morto na igreja. Então, que texto forte, né? Muito e aqui forte. Inclui jovens também, inclui a igreja inteira, né? Então ele fala assim, olha, quando está inativo, a sua vida está inativa espiritualmente, ele fala assim, olha, ele vai tratar de prover ocupação. Então, ou seja, se você não se ocupa trabalhando na obra do mestre, trabalhando para Deus, trabalhando para Jesus na igreja, Satanás vai te dar uma ocupação. Mas essa ocupação vai fazer o quê? Com que você seja destruído espiritualmente. Assim como Paulo está falando, né? Você vai acabar caindo da fé, saindo da fé. Cara, e esse texto que você leu, Jefferson, ele é perfeito. Eu gosto muito desse texto, porque quando ele fala assim que pode se tornar um peso morto, uau, um peso morto no caminho do céu. Imagina, você vai caindo, ninguém vai conseguir te arrastar. Você ficou travado ali no caminho, você estava na direção certa, mas já era. Você não vai mais adiante, né? E qual é a passagem desse texto, Jefferson?
É Testemunhos para a Igreja, volume 6, página 425. Então, para você que está em casa, quiser anotar, Testemunhos para a Igreja, volume 6, página 425. página 425. Busca lá, que é um texto extraordinário. E, de fato, a gente tem visto muitos jovens talentosos, promissores na obra do Senhor, que se desviam do foco e começam a viver o mundo aí afora. Exato. Isso não acontece só com jovens, acontece com adultos, acontece com pastores, pessoas que não se dedicam, não dedicam seus talentos para Deus, o mundo vai tentar ceifá-los. Exatamente. E vai tentar ceifá-los com coisas nobres. Não, é um bom trabalho, é um bom salário, é uma boa coisa. Não, isso vai ser bom para você crescer na vida. Mas, gente, tudo nessa terra é passageiro. Se eu não vou me dedicar para ir para o céu, se eu não vou me dedicar às coisas de Deus, vale a pena me dedicar para o restante? É isso que fica na minha mente. Porque o que acontece? Eu vejo pessoas correndo atrás do mundo o tempo todo e se esquecendo que tudo nessa terra vai passar. Exatamente. Vai acabar. Eu lembro do jovem rico, né? Você falou aí, corre nas riquezas deste mundo. Eu lendo Patriarcas e Profetas, né, e fazendo comentário sobre a história do jovem rico, Jesus, quando ele faz o chamado para ele largar a riqueza ali, o livro vai falar que Jesus tinha planos que era para ele ser um discípulo de Jesus, né, mais um discípulo de Jesus na causa do mestre. E Jesus, porque a gente não consegue ver o nosso futuro e o que é que seria a nossa vida se a gente colocasse inteiramente a vida na mão de Jesus. Porque se a gente tivesse esse poder, se a gente tivesse essa dádiva de conseguir olhar o futuro e a gente ver o que é que Jesus faria se a gente colocasse nossas vidas na mão dele, a gente talvez pensaria diferente. E aí no texto lá do Patriarcas e Profeta fala que Jesus tinha planos assim, inimagináveis para aquele jovem, faz o chamado para ele, ele não viu, né, não teve o prazer de ver qual era o plano na vida dele, e não aceitou o chamado. Mas Deus também, aqui para o jovem que está ouvindo a gente hoje, né, nesse sábado, Deus ele também tem um chamado para a tua vida. Talvez você não consiga enxergar o futuro e o que seria se você entregasse a tua vida na mão de Jesus. Mas pense na história do jovem, aquilo que já foi escrito para nos dar exemplo. É inimaginável também o futuro que Deus tem para você. Entregue o teu caminho a Deus, né, confie nele, né, seja um missionário nas mãos dele. Entregue o teu coração a Jesus e Jesus vai fazer maravilhas através de você. Maravilha, pastor Léo. E aqui é interessante uma coisa, eu destaquei um detalhe aqui que nessa lição veio falando sobre pastorear o pastor. Nós três estamos na área pastoral, né? E nós sabemos que o ministério, às vezes, o ministério pastoral, assim, não o ministério sacerdócio de todos os irmãos, mas o ministério pastoral daquele que se dedica exclusivamente, às vezes é solitário, né? Você sendo líder ali, as dificuldades, os obstáculos, nem sempre você agrada a todo mundo, às vezes alguns não ficam felizes com você, muitas pedradas chegam. E aqui vem falando um pouquinho sobre a questão do carinho com o pastor, né? Do cuidado com o pastor. Achei muito interessante essa parte aí. E aí ele fala sobre uma parte aqui sobre a questão da responsabilidade, porque o pastor hoje, ele passa durante a semana aquela responsabilidade espiritual, né? Você se dedica a Deus por você, mas não somente por você. Você se dedica a Deus também por causa dos outros, né? Porque você fala assim, eu tenho que levar a espiritualidade, eu tenho que ser espiritual, eu tenho que estar preparado. Afinal de contas, eu sempre chegava nas minhas igrejas pensando assim, hoje normalmente o pastor adventista está pregando porque ele tem várias igrejas. Então, quando ele vai seguindo sua agenda, ele vai chegando já para pregar. Mas eu me lembro de uma fase que eu era auxiliar e que eu chegava nas igrejas, eu já chegava pensando assim, hoje se não tiver pregador, provavelmente vão me chamar, então eu tenho que estar preparado. Então você tem que estar sempre assim. E nesse interesse de estar sempre assim, nessa responsabilidade, às vezes o fardo é pesado. E como era gostoso quando alguns irmãos vinham para te abraçar, para estar junto, te ouvir, simplesmente cuidar de você. Isso é interessante, né? Olha, exatamente. Eu acredito que todos que estão ouvindo a gente acham maravilhoso quando se sente amado. Sim. O pastor não é diferente. Não é eu falei diferente. uma frase nesse instante aqui, vou repetir, né? O pastor também é ovelha. Né, o pastor não é diferente. A gente conversa nos bastidores, nós pastores, e a gente fala dessa solidão, né, da vida pastoral que às vezes sentimos. Né? Não é o tempo todo, mas por vezes sentimos. Né? Então, pensando por essa perspectiva, pastor, eu quero lançar já um desafio aqui. Né, para aqueles que já aceitaram o chamado do sacerdócio e aqueles que ainda faltam aceitar o chamado do sacerdócio, pode começar com esse desafio. Pode ser? Vou lançar o desafio aqui. Você tem aí o seu pastor distrital. Não tem? Todo mundo tem o pastor distrital. Então, mande uma mensagem para ele, de carinho, de amor, mostre que você ora por ele, pastor, estou orando por você, faça uma oração pelo seu pastor, né? Demonstre o seu carinho por ele, assim como ele tem demonstrado, né, pela igreja de Deus, né? Às vezes, talvez também para essa pessoa que está me ouvindo, o pastor já te fez uma visita, já te telefonou para falar com você.
Então demonstre, né, um carinho a Deus, começando esse sacerdócio hoje ainda, em nome de Jesus. Amém. Bênção E o que eu pura. acho interessante frisar, né? O seu pastor, ele é ser humano como qualquer outro ser humano. O pastor, ele tem poder especial, né, que vem do Espírito Santo, mas ele não é o super-homem. Ele também tem as suas dificuldades, ele também tem as suas lutas. Então, uma pergunta, como você tem tratado o seu pastor? Quantas vezes você tem orado pelo seu pastor? Quantas mensagens de carinho? Você espera uma visita pastoral, mas quando você já visitou o seu pastor? Quando você já ligou para ele no meio de um dia e fala, pastor, eu orei por você agora. Qual que é o cuidado que você está tendo com o seu pastor? A lição nos relembra aqui do início da história da igreja, onde os pastores não eram assalariados. Eles eram plantadores de igreja, assim como o apóstolo Paulo. Eles saíam para fora para plantar igreja. E as igrejas então eram administradas pelos líderes locais, pelos anciãos. E quando o pastor não podia estar presente, esse líder era o sacerdote daquela igreja naquele contexto. E aí eu pergunto para você, hoje em dia, muitas vezes o pastor ele tem uma agenda lotada, ele não consegue estar em todos os locais ao mesmo tempo, né? Ele não é onipresente como Deus, né? E você tem criticado talvez seu pastor por isso, pela falta de presença do pastor na igreja, porque ele não está com você, ele não está visitando. Mas aí vem uma pergunta, por que você não visita as pessoas da sua igreja também? Por que você não sai, entende o seu papel como sacerdote e visita outras pessoas? Visita os membros que estão com dificuldade. Aqui eu não estou isentando o trabalho do pastor. O pastor tem que trabalhar realmente nesse sentido. Mas e quando ele não consegue? Por que não a igreja não abraçar a causa, ajudá-lo nas suas necessidades, ajudar ele no crescimento dos membros, a cuidar e manter as ovelhas na igreja? Esse trabalho não é só do pastor. Todo crente também é um sacerdote. Todo crente terá sua responsabilidade diante de Deus para dizer, Senhor, eu fiz isso ou deixei de fazer. Na parábola dos talentos a gente percebe isso, né? O Senhor volta e quer saber o que cada um fez com seus dons, com seus talentos. E muitas vezes a crítica ao pastor, ela não vem como uma crítica construtiva, né? E aí você tem que cuidar disso, tem que ajudar o pastor a manter as ovelhas, a cuidar do rebanho. Então uma pergunta, jovem, o que você tem feito para ajudar o fardo do seu pastor distrital? Essa é a minha pergunta para você. Que bênção, pastor Jefferson, pastor Léo. Olha, o papo tá extraordinário, mas já me avisaram aqui no ponto que o assunto da gente está estendendo já. Passa e nosso rápido. tempo tá passando rápido aqui, né? A questão do ministério. Nós vemos que a questão do ministério é uma lição muito boa, uma bênção. Mas, meninos, se vocês fossem aí terminar agora esse assunto, que último ponto vocês gostariam de ressaltar aqui? Já ressaltaram muitas coisas interessantes. Eu gostei muito da última fala do pastor Jefferson aqui sobre o que nós estamos fazendo com relação ao pastor, né? Porque é muito fácil criticar, mas é mais difícil viver. Mas se eu fosse perguntar para vocês agora um último ponto sobre o ministério desimpedido, o que vocês aconselhariam os nossos jovens hoje para eles viverem o ministério na carne, na pele? Como seria? O texto de Ellen White diz assim, lá no Serviço Cristão, página 7, né? Todo verdadeiro discípulo nasce no reino de Deus como missionário. Então aqui é um chamado para você que já se sente o discípulo, mas o texto ele é claro, ele diz que se você é um discípulo, você nasce no reino de Deus como missionário. Então precisamos ser missionário, precisamos ir adiante, precisamos pregar a mensagem de salvação, porque eu, particularmente, eu quero ver Jesus voltar. Né, com meus olhos, eu quero abraçá-lo. Eu acredito que você que está assistindo também, você quer ver Jesus voltar também. Se você é um discípulo, você precisa ser um missionário, como diz o texto. Muito bom aqui o comentário do Léo. E aqui na lição, né? Leia a lição de sexta, viu? Leia, porque tá muito boa realmente. Ministério Desimpedido. E eu quero usar algumas coisas da lição e trazer aqui rapidamente para falar para você, né? Aqui tem um texto de Ellen White que ela diz: a obra de Deus na terra jamais poderá ser terminada, a não ser que os homens e as mulheres que constituem a igreja concorram ao trabalho e unam seus esforços aos dos pastores e oficiais da igreja. Então, ou seja, a obra só será terminada quando todo crente entender sua missão, quando todo crente entender o seu sacerdócio. E aqui para discutir na sua classe, olha só. O que você acha que aconteceria se cada igreja local liberasse todos os seus pastores para ir e levantar novas congregações, como a igreja adventista costumava fazer? Então pensa, seu pastor não está mais aí, você libera seu pastor, ele vai fundar mais igrejas. Imagine aí. Como sua igreja se sairia? E agora, sua igreja aí, como ela ia se sair se ela não tivesse mais o pastor está construindo igrejas? E aí eu pergunto, nesse caso, que responsabilidade você iria assumir? Qual seria a sua responsabilidade se você não tem mais pastor? O que você iria assumir na sua igreja? E aí tem um pensador cristão muito forte, um grande evangelista que é Moody, e ele diz assim, ó, ganhar almas para Cristo é o meu negócio. Então, ou seja, um simples sapateiro, um homem simples da época,
mas que quando perguntaram para ele qual que é o negócio que ele mais gostava, né, que ele preferia, ele diz, olha, o meu negócio é ganhar almas para Cristo. Você pode ter a sua profissão, o seu estudo, o que você quiser fazer nesse mundo, você pode, né, a Bíblia diz. Nem tudo te convém, mas você pode. Mas o seu negócio aqui nessa terra, enquanto você estiver aqui, deve ser ganhar almas para Cristo. Amém. Muito obrigado, meninos. Muito bem colocado. Você de casa, espero que você tenha aproveitado o nosso encontro. E meu último recado para você é o seguinte: você se envolvendo ou não, Jesus vai voltar. Você aceitando ou não, Jesus vai voltar. Você se preparando ou não, Jesus vai voltar. Mas hoje você tem chance de se envolver, de viver, de pregar esse evangelho e se preparar para vê-lo chegando nas nuvens dos céus e poder dizer: esse é o nosso Deus a quem nós aguardávamos. Que Deus abençoe a você. Muito obrigado por ter ficado até aqui conosco. Nós já vamos terminando o nosso Pega a Lição de hoje. Mas, pastor Léo, você nos conduz em oração para nós terminarmos? Oro sim, vamos lá. Senhor nosso Deus, bondoso e querido Pai, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos guiou aqui na lição sobre ministérios, sobre serviço, sobre sacerdócio. Aqui tem algumas pessoas que estão diante da telinha ouvindo a lição de hoje. Por favor, Deus, que nem nós que aqui estamos, nem eles fiquem de fora daquela grande ceia, porque nós entendemos o Teu chamado e aceitamos, Senhor. Amém. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Meninos, obrigado por ter estado aqui conosco. Obrigado você de casa que ficou conosco em mais um episódio do Pega a Lição. E você já sabe, a gente se vê semana que vem às 3 da tarde aqui no canal da Associação Paulista Central. Um grande abraço. Valeu!